Olá, aluno da Científica Concursos, tudo bem? Eu sou a professora Keila Almeida e na aula de hoje eu vou trazer para vocês a resolução de uma discursiva inédita para a área de medicina do curso de Perito Criminal da Polícia Federal e, claro, eu vou trazer também um esqueleto para que vocês possam aplicar não só nessa questão que a gente vai trabalhar hoje, mas em outras questões que porventura vocês venham a treinar. Só lembrando que no nosso blog existem outras questões e existem outras dicas também. Então termina de ver esse vídeo aqui, corre lá e já deixa seus comentários de como você faria também as suas dissertativas, tá bem? Então vamos lá! Como eu sempre gosto de começar com vocês, eu gosto muito de trazer o que eu chamo de as regras do jogo. As regras do jogo é aquilo que está publicado no seu edital. No caso aqui a gente vai falar da parte da Polícia Federal, que é para perito criminal na área de medicina. Então olha só, o que você já sabe nessa altura do campeonato. Eu sei que você já sabe que a sua prova está distribuída em duas partes, então você tem a parte objetiva e a parte discursiva, e que na parte objetiva são 120 assertivas e que ali você tem que acertar um número mínimo de questões, pelo menos para evoluir para a próxima etapa ou para que a sua prova discursiva ela seja corrigida, tá? Mas vamos olhar para a prova discursiva, que é o que interessa hoje, é o que a gente vai falar do esqueleto hoje. Então a gente tem uma prova discursiva que vale até 20 pontos, você sabe que você tem que pontuar pelo menos, tem que fazer pelo menos 10 pontos nela, mas vamos pensar aqui no que ela significa em relação à sua nota final, em relação à sua classificação. Em relação à sua classificação, à sua nota final, quando a gente pensa no global de pontuação que você pode fazer, ela chega até 14% da prova. Então é uma única questão correspondendo a 14% da prova. Cara, isso é muita coisa, né? Isso já é motivo suficiente para a gente se preparar de uma forma certa e direcionada para essa questão, afinal ela vai exigir muito de você. Quando a gente pensa em termos de acertos médios, ali um candidato que evolui para a próxima fase, ele acerta ali em torno de 70, 75% da prova objetiva. Então a gente está falando aí de 70 e alguns poucos acertos aí em relação a ela. Quando a gente pega a porcentagem os 20 pontos, né, da dissertativa e compara em relação ao percentual da objetiva, ela pode chegar a compor até mais de 20% da sua nota. Isso é muita coisa, então é por isso que você tem que se preparar para essa etapa e não é se preparar de qualquer jeito, e não é de forma alguma deixar isso para a última hora ou sequer pensar nisso. Você tem que pensar nisso, de forma orientada. A gente tem os nossos e-books gratuitos, tem muito material lá no blog, tem muito material aqui no YouTube e tem também o nosso preparatório, caso você tenha interesse em fazer algo mais direcionado. Só lembrando que você só evolui para as outras etapas se você tiver uma boa classificação. E a nota da prova discursiva, ela faz muita diferença na classificação final. Equivale a dizer que você pode sair lá das últimas posições, a depender da quantidade de objetivas que você acertou, e alçar ali as primeiras colocações e estar dentro ou fora do número de vagas. É importante, presta atenção, se liga nisso e não vai vacilar agora, porque a principal peneira você já passou, tá? Mas vamos lá, vamos entender o que é esse esqueleto, afinal você veio aqui para isso. O que é esse esqueleto na hora da prova? Então imagine você que o examinador ele vai te dar lá um contexto de questão, então ele vai te dar uma situação hipotética, um estudo de caso. Nesse estudo de caso ele vai trazer uma série de elementos ali da parte específica do seu edital, e nesses elementos ele vai trazer para você comandos de pergunta, comandos nas questões. Esses comandos é o que você vai argumentar, é o que você vai responder, e aqui a gente vai chamar de aspecto. Então você vai responder esses comandos você vai trazer esse aspecto para sua questão e vai responder esses comandos com seus argumentos. A gente já vai entender melhor como isso se encaixa no decorrer da sua discursiva. Então perceba uma coisa, o parágrafo ele tem uma estrutura. O que você precisa trazer para o parágrafo? O examinador ele quer saber se você sabe, e você sabe, então você tem que indicar para ele o que você está respondendo, o que você vai responder. Em cima disso você coloca o que você sabe, e a partir de agora a gente vai chamar de argumentos, e a depender do contexto, quando o parágrafo permitir, você vai fazer ali um encerramento só concatenando as ideias. Normalmente, quando a gente faz um parágrafo na sequência do outro, essa parte do encerramento, ela pode ou não aparecer. No final, no último parágrafo, aí sim você pode colocar se aí couber, se você vê que tem espaço para isso, e se vê ali que o contexto da questão faz parte, se vai fazer parte ou não.
E você também pode fazer um parágrafo de conclusão que não vai remeter a nenhum comando, que você não vai trazer nenhum argumento, mas que você vai fechar as ideias e você vai deixar ali esse parágrafo de conclusão. Às vezes é legal colocar, depende do contexto, você precisa avaliar, e para avaliar, para saber avaliar isso lá na hora, você tem que treinar, isso é muito importante, tá? Como juntar todas essas ideias, como deixar um texto fluido, como deixar um texto coerente e coeso para que o examinador veja que, além de saber o tema e além de saber escrever, você também sabe deixar o tema de uma forma que ele consegue entender aquilo que você está falando. Isso é muito importante, é feito através dos elementos de ligação. A gente está cansado de falar isso aqui, mas você que está para medicina vai olhar lá no blog específico para a sua área e vai ver que existem dicas e quais elementos de ligação você pode também colocar no seu texto. Outras dicas de elementos também estão no e-book gratuito que está no link desse vídeo, tá? Então baixa lá para você poder treinar já com a questão inédita que está aqui e com questões anteriores direcionadas para a medicina, para você já testar e sair arrasando aqui do vídeo, tá? Bora lá! Eu deixei essa estruturação aqui para vocês treinarem mesmo, então dá uma pausa nesse vídeo, depois vocês vão pegar lá no caderno de vocês, no bloco de anotações de vocês e vão treinar utilizando essa estrutura. Então faz isso, traz o aspecto da questão, coloca os argumentos, isso é uma forma inclusive de você fazer esse rascunho na hora da prova, tá? Então traz esses argumentos, pensa sobre eles, coloca os elementos de ligação e forma o texto final. Muito importante isso que eu vou falar para vocês agora, tá? Presta atenção. Nunca utilize a folha final para fazer o teu rascunho, porque isso você pode perder essa folha e aí você não vai ter reposição dela. Então antes de você fazer o texto final, porque o texto nunca fica pronto de primeira, a não ser que você seja muito habilidoso e tenha treinado muito isso. Tem gente que consegue, mas eu quero que você faça isso de uma forma organizada e uma forma consciente para levar esse rascunho para sua folha final de uma forma correta, de uma forma estruturada. Então você vai usar esse jeitão aí para fazer o seu rascunho lá na hora da prova, e aí quando você terminar, finalizar, deixar o texto brilhando, aí você vai passar para sua folha final. Isso tudo é tempo de prova, isso tudo é treinável, é por isso que você tem que treinar aí na sua casa, é por isso que você tem que treinar nos seus estudos, porque isso lá na hora, se você deixar para ver, deixa eu ver aqui como que vai dar, lá na hora eu resolvo, não vai dar bom, você vai ver que você pode arriscar a tua classificação deixando isso para depois, tá? Muito bem, mas o que precisa? Agora você já sabe a estrutura, você já sabe como é o jeitão do parágrafo, o que você precisa colocar no começo, no meio e no fim, como juntar esses parágrafos, o que você precisa pôr no texto, né? Você já sabe, é o conteúdo, mas de que forma? O conteúdo ele tem que ir de forma objetiva, não adianta ficar divagando muito, não adianta ficar se perdendo muito ali, explicando coisas que não foram perguntadas, vá no ponto, vá no comando que foi solicitado e responda da forma que tem que ser feito. É claro, utilize sempre a forma culta da língua portuguesa, é isso que se pede. Não inventa moda, não é hora de inventar moda na tua prova. Faz o que está pedindo e estrutura os parágrafos exatamente como eu falei para vocês, que eu tenho certeza que vai dar certo. Treine, 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 para que você chegue muito mais confiante, com muito mais repertório. Uma coisa muito importante, nunca fuja do tema. Seja objetivo, isso eu já falei, mas nunca fuja do tema que foi proposto. Isso tanto no global quanto quando você for responder os comandos, quando você for responder os aspectos, tá? Se tem uma coisa que zera a prova do candidato, isso está no edital. Não estou inventando nada, não estou inventando a roda, isso está no edital. Se tem uma coisa que zera a prova do candidato, é ele fugir do tema. E, minha gente, se tua prova foi pega para correção, é porque você passou numa peneira muito criteriosa, porque só vai para correção, a discursiva só vai para correção daqueles que foram melhor classificados na prova objetiva. Não é hora de inventar moda, não é hora de fugir do tema, estrutura o teu parágrafo, faz um texto objetivo, seguindo a norma culta, que vai dar certo. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão conseguir pontuação máxima. Essas e outras dicas, vou repetir isso até o fim do vídeo, vocês vão cansar de ouvir isso. Baixa o e-book gratuito que vocês vão ter todas essas dicas ao longo aí da preparação de vocês, e tem mais coisa lá no blog também, não perde, porque tem tema específico para a área de vocês e com questões inéditas, tá bom? E no e-book, show de bola, tem também. Vamos lá para a nossa questão inédita, que você vai dar uma pausa no vídeo, vai treinar com ela, pois, só lembrando que esse tema ele foi tirado do seu edital, da parte específica, que é o que vai contar para você, tá? Então vamos lá. Na situação hipotética, a gente tem uma mulher de 37 anos que procurou um atendimento médico
com queixa de dor abdominal e hematoma no tórax, alegando que ela caiu da escada. Tudo bem, foi atendida, maravilha, o médico examinou essa pessoa, ela deu o relato dela, ela relatou, guardem esse contexto, ela falou, ela relatou, o médico fez esse registro, registrou tudo que a paciente falou e fez um relatório. O médico do primeiro atendimento, o atendimento hospitalar, fez um relatório, descreveu o que ele observou e descreveu essas contusões compatíveis com um trauma recente. Ele não está falando aqui se ela caiu da escada, ele não está falando aqui se ela foi atropelada, ele não está falando o que foi, ele está falando que elas são compatíveis com trauma recente. É um relatório a partir daquilo que o paciente relatou para ele. 2 dias depois, a mesma paciente, ela faleceu em casa, só que havia uma suspeita de violência doméstica, então a polícia instaurou um inquérito e solicitou um exame necroscópico no IML, então uma perícia oficial, feita por perito oficial. E um perito oficial, o documento que ele emite é o laudo pericial. Aqui, nome completo, laudo pericial oficial. E aí, nesse laudo, sim, o perito vai descrever as lesões internas, porque tem a parte da necrópsia, e aí ele fala o seguinte: olha, eu tô vendo uma laceração hepática, fraturas costais, posteriores e hemorragia abdominal. Então ele vê para além e é aquilo que ele está vendo, ele está observando durante o exame. E aí ele fala: ó, esses traumas indicam que as lesões, indicando que os traumas são incompatíveis com uma queda simples, ou com uma simples queda como está aqui na questão. Então olha só, ele está olhando aquilo e ele está interpretando à luz dos conhecimentos dele se elas são ou não compatíveis com a forma que está sendo relatada que elas foram produzidas. E aí ele olha e fala: não são compatíveis por X, Y, Z, e essa conclusão, ela vai num laudo pericial. Ele observou, perceba, não foi relatado. Muito bom. Durante a investigação, a defesa do companheiro da falecida contrata um assistente técnico, que é uma outra figura que pode aparecer no contexto pericial. Está previsto, inclusive, no Código de Processo Penal, o qual emite um parecer técnico. Olha só, é outro documento, outro nome de documento que apareceu aqui. Então, eu tenho um profissional habilitado, porque o assistente técnico precisa ser um profissional habilitado. Ele vai analisar o mesmo material e vai emitir um parecer técnico, só que ele emite um parecer técnico contestando o laudo oficial. Pode tudo pode. Alegando que os achados podem ser explicados por um segundo episódio de queda não relatado ocorrido após o atendimento inicial. Então, o que esse assistente técnico está falando? Olha, tem essa laceração mesmo, tem essa fratura, tem essa hemorragia, mas ela aconteceu depois do achado, depois do primeiro atendimento que foi feito lá. Então, a vítima caiu, procurou socorro, foi para casa, caiu de novo e aí teria morrido por conta dessa queda, que a gente chama também popularmente de queda da própria altura. Vamos ver o que ele quer? A gente já tem uma ideia de contexto, mas vamos ver o que ele quer. Ele fala o seguinte: atenção para os comandos, fazer um texto em 30 linhas, você já vai treinar para a tua prova, porque é assim que está no edital, lembra das regras do jogo. Ele está pedindo para você explicar, para você discutir e para você analisar. Então você vai fazer as 3 coisas dentro do seu texto. Ele quer que você explique primeiro, com base na legislação da prática pericial, mais especificamente da necrópsia, que são as atividades de médico-legista, as diferenças entre laudo pericial, relatório médico e parecer técnico. A gente já viu lá atrás que existem algumas diferenças. Então eu tenho um relatório médico feito pelo médico que fez o primeiro atendimento a partir do relato da pessoa. Eu tenho um laudo oficial que é feito a partir da observação do perito criminal, da observação do perito do médico legista, e eu tenho um parecer técnico que é feito pelo assistente técnico a partir da análise daqueles documentos que ele tem à disposição, tá? Assistente técnico não faz necrópsia, ele olha, ele analisa os achados que estão no laudo pericial e também, porventura, o que possa haver no relatório médico, se assim ele tiver acesso, tá? Muito bem, a gente já tem uma ideia do que responder, e no segundo ele pede para discutir o papel do médico legista diante das divergências entre laudo e parecer. O legista pode fazer alguma coisa que tem divergência? Pode, a gente vai entender qual vai ser a sua tarefa quando isso acontecer. E por fim, analisar como que é o relatório médico, que é aquele documento que foi feito primeiro ainda, com a vítima em vida, ele pode ser utilizado no processo pericial e de que forma ele pode ajudar, subsidiar ou limitar a conclusão do médico legista no seu laudo necroscópico quando a gente observa histórico clínico prévio. Então, será que ele está perguntando aqui? Será que o relatório me serve de algo para o médico legista embasar sua conclusão, já que o
o assistente técnico está apontando uma divergência? Vamos entender e vamos explicar isso. Importante, aproveita já como revisão para a sua prova objetiva também, tá? Então vamos lá, vamos começar. Lembra que eu falei para vocês que no primeiro momento é legal que você informe para o examinador o que você vai tratar naquele parágrafo. Nesse parágrafo, a gente vai falar das diferenças jurídicas, técnicas e jurídicas entre os 3 documentos. Então vamos lá. Você pode repetir a pergunta sem medo de errar, sem medo de ser feliz, porque você vai indicar para ele realmente aquilo que você vai falar. Começando. No caso apresentado, é essencial compreender as diferenças técnicas e jurídicas entre relatório, laudo e parecer técnico. E aí, você vai começar a colocar os elementos de ligação para conectar as ideias. Então aqui eu escolhi o sendo assim, você vai começar a explicar porque era esse o comando que estava lá. Então, sendo assim, o relatório médico consiste em documento elaborado por um profissional com a finalidade clínica. Então aqui ele está só relatando ali o que a paciente, no caso até então a paciente, relatou para ele. Ele vai lá e coloca as lesões são assim assado e tem caráter recente. Isso é o que vai no relatório médico. Portanto, é um documento descritivo e não opinativo. Ele não fala nada ali, ó, eu acho que não caiu não. Não, ele não vai falar isso. Ele só vai descrever o que está ali no momento em que ele está enxergando. Ele vai registrar os achados do exame físico e procedimentos realizados, vai falar o que ele fez, se deu medicação, etc, etc, quais foram as recomendações, em geral, com base no relato espontâneo, sem intenção probatória. Então, nesse primeiro momento, é só relatar o que está vendo, como está vendo e o que está lá, tá bom? Mas, por enquanto, a gente só falou do relatório médico. Vamos juntar as ideias no próximo parágrafo. Eu quero que vocês vejam essa diferença que é muito legal nessa proposta de redação. A gente não terminou de responder ainda o primeiro aspecto, ainda falta. Só que como que a gente vai juntar as ideias? Então, a gente vai direcionar o examinador próximo tópico e o próximo tópico é laudo pericial. Como que você vai juntar? Utilizando um elemento de ligação. Então, por outro lado, ainda estou no primeiro aspecto, ainda estou no primeiro comando, laudo pericial oficial consiste em um documento técnico, científico, produzido por perito nomeado pelo Estado, se você quiser colocar perito criminal oficial, perito médico legista oficial, no caso acima, elaborado por médico legista no exercício da função pública, e vai juntando as ideias, cujo documento por ele produzido tem valor jurídico pleno e serve diretamente à instrução criminal, sendo pautado pela imparcialidade, fundamentação científica e compromisso com a verdade dos fatos. O que é isso? Ele tem que olhar e descrever exatamente aquilo que ele está vendo. Não tem nada a ver com ouvir, com relato, não, ele está vendo. Esse exame não necessariamente ele é feito numa vítima em óbito, ele pode ser feito também em pessoas vivas. E aí vai ter o relato da pessoa viva. Quer dizer que ele fez um relatório médico? Não, ele tem que fazer um laudo pericial. A vítima até pode relatar, mas ele tem que colocar ali o que de fato ele está vendo e isso tem que ser imparcial e aquilo que ele está vendo tem que estar fundamentado, não pode sair da ideia dele não. Muito bem, a gente ainda não terminou de responder a primeira parte, a gente ainda está na primeira parte. Vamos explicar o que é parecer técnico e vamos juntar as ideias. Então já o parecer técnico é elaborado por perito assistente ou assistente técnico, tanto faz, os dois termos estão corretos, contratado por uma das partes do processo com função acessória. Então qualquer parte, em qualquer momento, em qualquer crime, pode contratar uma terceira pessoa para avaliar aquele documento técnico para ela, já que ela não tem a formação para tal. Então pode ser contratado um assistente técnico e ele vai olhar e vai falar, isso aqui é compatível, isso não é, a gente pode contestar aqui. Qual que é a questão do parecer técnico? Embora aqui, e aqui já vamos juntar as ideias, embora seja embasado em conhecimento técnico, a questão aqui é que ele tem caráter opinativo e parcial. Então o assistente técnico vai meter o bedelho sim. Ele vai dizer ali, olha, eu acho que isso aconteceu assim, assim, assado, por causa disso, e não é compatível com um laudo pericial. Por essas circunstâncias pode ser outra. Então ele tem esse caráter opinativo diferente do relatório médico e diferente do laudo pericial, embora ele também seja técnico e pode ser utilizado pelo juiz, ele pode considerar a informação que está presente nesse parecer, tá bom? Então, completamos a primeira parte, você já entendeu as diferenças entre laudo, relatório e parecer, colocou isso no texto de uma forma concatenada e equilibrada. Então, vamos responder a segunda parte que ele está perguntando lá. Então, ele falava o seguinte, qual que é o papel do médico quando há divergências entre o quando há divergências entre o laudo pericial, o parecer do assistente técnico. Pode fazer alguma coisa? Sim, pode e deve. Então, vamos puxar isso, trazendo o aspecto, traz um elemento para concatenar as ideias, traz o aspecto e vamos colocar o argumento
argumento de por que ele pode e deve. Então vamos lá. Contudo, caso haja divergência entre documentos acima, o médico legista deve manter os princípios da imparcialidade. Então não tem achismo, gente. Não tem, vou dar preferência para uma parte, vou dar preferência. Não tem. É imparcial, tem que seguir método científico. Da metodologia científica e da responsabilidade institucional. E explique. Pois a atuação pericial não deve responder a pressões externas e é exclusivamente pautada pelos objetivos observados no cadáver, tá certo? Na documentação complementar ou outros elementos de corpo de delito. Ele pode analisar outros documentos? Pode. Ele poderia analisar o relatório médico? Sim. Poderia analisar outros exames? Sim, também. Tudo pode ser considerado quando o legista vai elaborar um laudo pericial, mas ele tem que ser imparcial, ele tem que ser técnico e tem que ter essa responsabilidade institucional. Respondida a segunda parte, maravilha, vamos para a última parte, que aí a gente coloca num 5º parágrafo para deixar bonitinho ali para o examinador, para ele ver que você está demonstrando o que você sabe, para ele ver que você está dividindo, estruturando o texto. Lembra que estrutura é uma parte importante e tem essa parte no edital de avaliação, tá? Vamos começar a fechar a ideia aqui. Então ele pede para que você avalie a importância do relatório médico inicial, então aquele que foi feito lá quando a vítima ainda estava viva, o que isso pode ajudar na conclusão do laudo necroscópico. Então continuando aqui e juntando com a ideia anterior do texto. Então no caso em tela, traz isso como elemento aqui, como articulador. No caso em tela, o relatório médico inicial, embora não tenha valor jurídico pleno, importante para reconstruir a linha do tempo. Por que ele é importante para reconstruir a linha do tempo? Porque o legista não acessou essa vítima naquele momento, mas um relatório médico, sim, existe um médico, existe um relatório médico, e ele descreveu o que ele estava vendo. Então o legista pode olhar para isso e pode colocar nas suas conclusões. Então, reconstruir a linha do tempo de eventos, especialmente ao registrar lesões observadas ainda em vida, especialmente hematomas que tendem a sumir com o tempo. É legal que tenha havido esse registro, porque o legista ele pode avaliar também. Então, dessa forma, aqui encaminhando para uma conclusão, o documento pode complementar o raciocínio pericial, mas não substitui nem limita a autonomia do exame necroscópico, que pode revelar lesões incompatíveis com uma simples queda. O que ele quer dizer aqui? Olha, de fato tinha aquela lesão, eu estou olhando para ela não é compatível com queda, e tem outras lesões aqui que também não são compatíveis com queda. Ele pode contestar, portanto, o parecer emitido pelo assistente técnico, tá bem? Então, ele tem inclusive elementos que ele pode fazer isso, não necessariamente só o relatório, mas também os achados necroscópicos. E assim, a gente encerra exatamente aquilo que o examinador pediu. A gente colocou os elementos, a gente estruturou o parágrafo, trouxe os argumentos, demonstrou o que ele queria que fosse demonstrado e finalizou ali, encaminhou para uma conclusão, sem necessidade, nesse caso especificamente, de gerar um parágrafo específico para a conclusão. Então veja que nem sempre isso é necessário. Você vai observar de acordo com a sua necessidade. Como você vai saber se tem ou não necessidade? Você vai treinar. Você vai treinar com outros textos, você vai treinar com questões que já existem, com questões inéditas, que você vai encontrar tanto no preparatório quanto aqui no YouTube e em outros e nos nossos blogs na página da Científica Concursos. Caso você opte pelo preparatório, saiba que você vai encontrar outros critérios de discussão da banca. A gente fala de alguns aqui, mas existem alguns critérios que você pode olhar com mais carinho, com mais atenção e direcionar isso também na hora da prova. Você vai acessar outras discursivas, tanto de bancas anteriores, outras bancas, questões anteriores, quanto discursivas inéditas. Importante lembrar que quanto mais você treina com contextos que são específicos da sua prova, melhor repertório você chega na hora da prova e um gerenciamento de tempo ali você também vai dominar melhor, tá? Existem outros exemplos, você vai encontrar também uma série de exemplos de articuladores do discurso, palavras-chave que você colocar ali no seu texto, especialmente quando você não sabe a resposta. Existe também uma forma de desenvolver o seu texto a partir de informações que você não sabe. Então a gente não ensina a colocar coisa aleatória ali não, tá? Você vai aprender a como tirar da sua gavetinha, como trazer informação ali dos seus conhecimentos para que essa prova não passe em branco e você consiga uma pontuação máxima. Todas essas informações você também vai encontrar em videoaulas específicas, então é muito importante que você se prepare com um material específico voltado para o seu concurso, para não treinar, para não perder tempo com coisas aleatórias, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não deixa de dar like nesse vídeo, corre lá no blog, porque tem essa questão, tem muitas outras que também estão disponíveis para você treinar, tá bom? Aproveite e deixa aqui uma mensagem se você faria diferente e o que você faria diferente, e vamos juntos até a sua prova. Até mais!